Pessoal, já deu start na gravação de hoje, tá? E antes de mais nada, né, sejam bem-vindos ao próximo módulo, tá? O módulo específico 2, que a gente vai tratar aí de três disciplinas, né? Três unidades curriculares. Deixa eu só colocar aqui nela para a gente seguir aqui. Aí, antes, né, antes da gente iniciar, eu vou passar o vídeo promocional aqui do Unidigital, né, sobre os padrões, como que a gente se comporta aí nesse novo mundo, que é o EAD, né, que é esse mundo digital aí que a gente, né, foi inserido aí recentemente, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, inclui o som, e aí daqui a pouco a gente dá andamento à nossa aula normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal. Importante a gente focar na aula, né? Eu sei que é difícil porque é de duas umas. Ou você está na empresa, né? Geralmente, pessoal, alguns do eletrotécnica, de aprendizado, assiste essa web aula ao vivo da empresa, né? Outros de casa. E aí, como você não está inserido, né, fica difícil a gente, né, entender essa distinção aí, mas assim, com foco, tudo é possível, tá, pessoal? Então, o momento é como um professor meu dizia, o momento mais importante para você é o agora. Por quê? É no agora que você está construindo o futuro, tá? Então, se o seu futuro ele vai ser melhor, depende do agora. Depende da energia, da força e da atenção que você emprega no agora para você ter um amanhã melhor. Beleza? Combinado? Então vamos, né? E, e meus parabéns, tá, pessoal? Vocês chegaram aí, né? Ah, vocês chegaram aí a vencer mais um módulo, né? O módulo, o módulo 1, né? Que tinha instalações prediais, segurança e eletricidade e projetos prediais, né? Então, hoje, né? Foi a partir do dia primeiro aí do 8, né? Mas hoje, propriamente dito, né? O nosso dia aí para aula, né? Todas as quinta-feiras aí, né? Das 19 às 20, a gente tem esse horário reservado aqui para gente focar no que é preciso para você tornar-se um profissional, né? E tornando-se profissional, tornar-se melhor, tá? Meus parabéns, vamos à aula. E lembra que eu falei lá no módulo passado, instalações prediais é que você começa, de fato, a se transformar um profissional, né, em eletrotécnica, engenharia elétrica, porque na primeira, no básico lá, né, comunicação, eletricidade, leitura e interpretação de desenho, o QSMS, né,
são matérias que você pode ver em qualquer curso, num curso de matemática, num curso de física, num curso de técnico de segurança do trabalho, tá? É muito geral, né? São matérias gerais, e, por exemplo, comunicação oral e escrita. Você pode ver em qualquer curso, né? Por isso que eu busquei, já em comunicação oral e escrita, trazer a nossa identidade aqui da elétrica, com relatórios, com questionamentos, né, que são relevantes aí para o mundo da elétrica. E agora, mais do que nunca, né, vocês no modo passado fizeram a parte de predial, a parte de consolidação dos conceitos. Eu mostrei lá em projeto predial, por exemplo, o cálculo prático que você faz para você dimensionar tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, pontos de iluminação, né? O algoritmo que vem lá da NBR 5410, tá? Então, nesse módulo, vamos focar na indústria, né? No módulo anterior, focamos nos fundamentos e no predial, né? Vamos dizer assim, no mais básico ali na base. Agora vamos evoluir um patamar acima e vamos para a indústria, tá? Começando por instalações industriais. Então, esse módulo específico, o 2, né? Ele tem basicamente três disciplinas: instalações industriais, que é essa de agora. A próxima são acionamentos automatizados, né? Até pelo o título aí, você pensa que é algo relacionado a acionamento elétrico. Mas, na verdade, o acionamento elétrico a gente vai discutir agora. E aí, no próximo módulo, nós vamos discutir acionamentos não elétricos e também mistos, né? Ou seja, um pneumático com acionamento elétrico, que é o eletropneumático, né? O eletrohidráulico, que é o elétrico mais o hidráulico. Então, essas integrações que acontecem na indústria, tá? Em várias aplicações. Lá a gente vai falar melhor disso. E por fim, né, para fechar o módulo específico 2, projetos elétricos industriais. E eu já vou dar spoiler. O projeto elétrico industrial é a mesma coisa do predial. Então, aquele algoritmo que a gente usou lá no predial, a gente vai usar aqui? Sim. Só que com algumas diferenças aí relacionadas à indústria, tá? Lá a gente comenta melhor, né, sobre isso. Beleza? Então vamos às instalações industriais. E nas instalações industriais, pessoal, a gente aqui para essa disciplina, nós temos duas atividades, só que essas duas atividades são bem extensas, tá? Nós temos a atividade um, né, que a gente vai ver o princípio aqui de funcionamento aí do motor, tá? E a atividade 2, que vamos aprender várias estratégias, né, de como essa máquina, né, de como esse motor ele dá partida. Mas antes disso, pessoal, eu acho interessante, né, a gente fazer a introdução do porquê que um motor, né, ele precisa de contatora. Professor, não sei nem errar o que que é isso. É a primeira vez na televisão que eu estou vendo se eu falar nesse negócio de contator. Já vai ter aluno que, por exemplo, já é eletricista industrial e sabe que tem que usar contatora, sabe que a gente utiliza botoeira, que não é um interruptor, igual o interruptor de iluminação, que fique bem claro isso, tá? Eu custei, né, como eu fiz o primeiro grau, o segundo, o, eu não fiz curso técnico, né, então eu não tinha experiência. Aí quando eu entrei lá na engenharia elétrica, eu custei entender por que que usar o interruptor, né, numa lâmpada, você também não pode fazer esse mesmo uso no motor, né? Porque o motor ele tem uma corrente diferente da corrente que a gente naturalmente, né, faz o cálculo lá, que é a corrente nominal. Ele tem uma corrente chamada corrente de partida, tá? Então a gente vai aprender esse princípio primeiramente, depois vamos entrar. E eu estou vendo aqui, ó, nós temos programadas aqui 8 aulas, então essas 8 aulas dá para a gente verificar, ó, por exemplo.
Nessa primeira aula, a gente já pode falar da atividade um e eu também falar, né, do princípio de funcionamento do motor, tá? O porquê que é tão importante esse princípio. Lá na bibliografia nossa, já vou começar o livro um. Nós temos dois livros, tá? Então, pessoal, desculpa aí, gente. O livro um, vamos começar lá pelo capítulo 4. Uai, por que, professor, capítulo 4? Você vai entender. Por que a gente não aprende simbologia, essas coisas? É o que naturalmente todo professor, né, todo instrutor faz. Como eu, vamos dizer assim, o meu lugar de fala, né? Eu tenho conhecimento de causa, porque eu aprendi isso lá na engenharia elétrica, e na verdade eu comecei foi decorando. Eu não sabia o porquê. Só depois um professor, inclusive era professor de eletrônica, pasme, era eletrônica industrial, né? Eletrônica de alta potência, tá? Você tem a eletrônica geral. Dentro da eletrônica geral, você tem a eletrônica analógica, depois a eletrônica digital, ainda tem uma outra divisão da eletrônica que é chamada eletrônica de potência. E lá em eletrônica de potência, muito obrigado, os créditos aí ao professor Carlos Alberto Bezerra, a gente chama ele de Bezerra, viu? Não é o Bezerra que a gente tem um Bezerra aqui no Senai, né? E temos o Bezerra lá da Universidade Federal, né, e dá aula lá no IFG, e dá aula também no Instituto Federal, hoje, antigamente era Escola Técnica, né, e também ali na Universidade Católica, né, inclusive eu falei federal, mas eu fiz lá na Católica. Então, Carlos Alberto Bezerra foi meu orientador e ele que me explicou o porquê que é necessário colocar toda essa parafernália em motores. Então a gente tem que começar pelo capítulo 4. Se a gente não começar pelo capítulo 4, vocês não vão entender. Vai por mim, pessoal. Deixa eu só colocar nele aqui. Acionamentos, tá? Engraçado, né? A matéria anterior, a próxima matéria vai ser acionamentos, mas na prática o acionamento elétrico que trata aqui na eletrotécnica e na engenharia elétrica. O ideal é a gente aprender aqui o porquê que essa máquina precisa de todo esse aparato técnico, tá? E eu vou aproveitar, pessoal, para a gente já analisar a atividade um, porque a atividade um, ela é um formulário. E eu vou, como se diz, vou matar dois coelhos com a cajadada só, tá? Vou criar a nossa clássica pastinha de atividades. Vamos lá em situação de aprendizagem, tá? Tá vendo? A atividade um, ela é um questionário. E a atividade 2, né, a gente vai discutir as várias técnicas a partir da atividade um, tá? Várias técnicas de quê? De acionamento elétrico. Porque um acionamento clássico, por exemplo, você pegar uma lâmpada, é só você fazer a ligação dela ali, né, no circuito de iluminação, por intermédio de um interruptor e você liga, tá? Sei lá, um liquidificador. Pera aí, professor. Eu percebi e o senhor está achando que o senhor vai me enganar. Mas como assim? O liquidificador, ele é um motor disfarçado, não é? Não tem uma máquina ali. Eu queria ter um filho assim. Isso mesmo, você chegou no ponto. Muitos alunos passam batido, mas você, aqui, aluno do Senai, não vai passar batido, não. Eu sei, calma que eu vou te explicar. Vamos lá, deixa eu baixar aqui o contexto. Eu tenho vários livros aqui que vão servir de base, tá? Aqui, ó.
Eu vou fazer diferente hoje aqui. O descritivo vou colocar aqui e vamos fazer a análise do questionário 1, tá? E é o seguinte, eu vou fornecer para vocês, tá? Eu pedi para a Nádila, nas outras disciplinas, ela faz sempre esse favor aqui para mim. Eu vou mostrar para vocês aí, tendo uma pasta, esse programa aqui, ó. Do jeito que eu vou colocar ele aqui para vocês, vocês vão baixar essa pasta, tá? Não precisa instalar no computador. Esse programa, ele é relativamente leve, ó, 45,5 megabytes, tá? É o Cadicimo. Não sei se vocês conhecem, mas se não conhece, apresento-lhes o Cadicimo, tá? Esse aqui, em especial, é a versão 4.0. Professor, o que que é isso? É um software de simulação. O bom é que ele é um software gratuito, tá? É muitos, até os YouTubers aí, né? O pessoal aí que fala sobre máquinas elétricas, também nos cursos superiores EAD, o pessoal utiliza o Cadicimo, porque, assim, eu confesso para vocês, quando eu fazia engenharia elétrica, se tinha ele, a gente não utilizava. A gente utilizava um software chama Multisim, tá? E outro software chama PSpice. Até hoje tem as versões dele, né? Mas esse cá de cima eu gostei porque ele é extremamente acessível, ou seja, ele é gratuito, tem um código ali, mas o código já vem, tá? É óbvio que deve ter a versão, né, Plus, vamos dizer assim, né? Tem a versão Plus que você paga. Mas essas versões aqui, elas são gratuitas, tá? Então você vai baixar a pasta aqui, vai descompactar, porque ela vem compactada, né? E daí, ó, você entra na pasta aqui, ó, tá vendo o executável? Pode ser que no seu computador aqui é porque eu gosto de deixar as extensões, ó. Isso daqui é o nome do arquivo, ó, CADESIMO 4.0 BR, né? A versão dele. Só que no normal, no Windows, no Linux, né, no macOS, por exemplo, a extensão ela não vem visível. Eu vim aqui, se eu não me engano, foi aqui em propriedades. Aqui, ó, opções, tem opções e propriedades. Aí você vai colocar a visualização, né? Não é propriedade, não. Então é opções. Modo de exibição, ó. Você vem aqui, você entra em qualquer pasta aqui, ó. Você entra em qualquer pasta, clica nesses três pontinhos aqui, porque ela está dividida a tela. Ó. Você vem aqui em opções. Daí você vem aqui, ó, para essa aba, ó, modo de exibição, tá? E aqui, ó, tem um ponto, ó, que é, ó, pastas e arquivos ocultos. Tem para mostrar arquivo oculto. Deixa eu ver aqui. Tá vendo esse item aqui, ó? Ocultar as extensões dos tipos de arquivo escolhidos. Conhecidos, desculpa. Então, aí eu venho aqui, né? Todo computador que eu trabalho, é, desculpa, gente. Eu venho aqui, desmarco essa opção e coloco em aplicar. Porque aí ele não vai ocultar. Quando ele vem por padrão oculto. Aí você não enxerga o ponto .exe, o ponto. Isso aqui é uma extensão do arquivo, isso aqui é uma biblioteca de um programa, tá? Aí quando você faz isso, ó, tirar o ocultar e dar um aplicar e dar o OK, automaticamente toda pasta que você abrir, ó, por exemplo, esse arquivo aqui, né, o PDF, aí ele vem aqui, a extensão .pdf, tá? Então, por que que eu faço isso? Assim, e qual que é o risco? O risco é na hora, por exemplo, você dá um clique aqui, ó, você dá um clique, aí ele vem renomear. Quando a extensão ela está acessível, ocorre o risco de você apagar a extensão. Quando você apaga a extensão, você descaracteriza o arquivo. Então, quem não sabe disso pode fazer besteira e descaracterizar e achar que estragou o arquivo, tá? Você sempre muda o nome, mas não muda a extensão.
Dá até em algumas técnicas, depois eu posso até mostrar para vocês, né? Por exemplo, para você programar microprocessador, você utiliza um arquivo que é comum aí em todo o Windows, né? Que é o TXT, que é a extensão TXT. Daí tem um programa, eu não lembro a extensão dele, que é para a gente programa no TXT em Assembler, depois a gente só muda para a extensão e você consegue programar o microprocessador, tá? E isso é uma das aplicações. Na área da computação, você faz ainda muito mais, né? Na área da elétrica, né? Se você for fazer engenharia elétrica, você vai ter que ter esse conhecimento, tá? Eu deixo assim, porque teve uma vez que um aluno perguntou, professor, por que que aparece esse ponto .exe? Então, você vai vir no executável, ó, dá dois cliques e vai aparecer, ó, cá de cima, ensinando elétrica, tá? Aí já vem a senha aqui, ó, 4962. Aí você vai, ou você digita com o numérico do seu teclado, né? Ou você vai com o mouse clicando aí na tela. Digitei com o numérico, dei OK, né? E daí, por padrão, ele já abre uma folha de projeto. Você vai fechar, porque ela não é necessária. E daí, eu sempre peço aí para o monitor colocar uma pasta, né, com arquivo extra. Lembra que eu fazia isso lá no módulo anterior? Então, eu vou pedir, né, para o monitor deixar o arquivo com exemplo dessa simulação, tá? E no caso, a gente vai ver aqui, ó, sobre o que está desenhado aqui, que é a partida direta, tá? Isso daqui é um exemplo de uma partida direta. Se você olhar bem, tá igualzinho a questão, né? A primeira questão aí do questionário, tá? E junto com, né, o princípio de funcionamento do motor, a gente vai discutindo aqui, e o que você está vendo aqui, isso nada mais é do que o circuito de comando. Então, para uma máquina elétrica, você tem o circuito de comando e você tem o circuito de potência. Para essa atividade aqui, a gente fala do circuito, né, de comando, tá? A gente vai aprender, né, vai aprender como que a gente liga o botão de desligar, o botão de ligar, o que que é um selo, tá? Eu vou explicar tudo isso. Antes da gente iniciar aqui os trabalhos, vamos ver o contexto aqui, ó. O auxiliar em manutenção elétrica, Matheus, na empresa Pneu Bom, foi designado através do seu supervisor, né, de manutenção, Roberto, a realizar um serviço em um painel elétrico e motores, né, de motores, né, de uma nova máquina recém-chegada na empresa Pneu Bom. A orientação é que isso aconteça sem atrasos para não prejudicar o setor de produção devido ao grande sucesso nas vendas de seus pneus, né? Ele precisa ampliar essa capacidade produtiva e para isso precisa dessa nova máquina entregue o mais rápido possível, né? Então, as indústrias é sempre assim. Na verdade, todo o trabalho, né, o mais rápido. Por favor, faça o mais rápido possível. Isso aí, acostume-se, né? Acostume que sempre vão pedir celeridade, em tudo para você, ó. Então, Matheus ficou responsável, primeiramente, em conhecer todos os dispositivos presentes, né, neste painel elétrico, assim como, né, em seguida os motores. Isso porque a máquina não vai funcionar, não funciona, né? Ó, e se a máquina não funcionar, né, ela vai gerar um enorme retrabalho, ou seja, você vai fazer a mesma coisa duas vezes, ou até mais, dependendo do quanto você erre ali na instalação. Em outra planta industrial, ocasionando uma situação desagradável, né, a todos os presentes e à empresa também, né? A empresa, essa, vamos dizer assim, a produção vai diminuir se você não entrega a máquina. Simples assim. Diante disso, Matheus foi encaminhado até a nova máquina pelo seu colega André, um técnico eletrotécnico com bastante experiência na empresa, e a partir disso colocou Matheus diante desse desafio, né? E ao realizar essa solicitação de serviço, né? Chegando no local, Matheus deu o início primeiramente ao painel elétrico,
conhecendo todos os dispositivos presentes, assim como entendendo seu devido funcionamento. Então, o circuito de comando é o chamado painel elétrico, tá? E o motor em si, a parte que vai ter torque, a parte que vai ser potência, é o circuito de potência, tá? Então, suas simbologias, numeração de representação, né? Através de diagrama, isso aqui é um diagrama, né? Diagrama é aqui a energia está multifilar, mas o diagrama de comando é unifilar e o diagrama de potência é multifilar, já que ele é um motor trifásico, tá? Isso aqui é M de motor. Deixa eu aumentar aqui, né? Tá pequenininho demais. Ah, agora ficou bom. Aqui no K de cima, depois eu posso até mostrar para vocês como é que monta. E o ideal é porque tem. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Tem aqui na pasta biblioteca. Aqui é o link. Ó, o link não está ativo. Eu vou mudar isso aqui para vocês, tá? Esse link não está ativo. É fácil eu fazer a modificação aqui. Tem o software, né? Tem essa aula aqui falando de um software, ele é bem realista, tá? Mas não é isso que a gente vai usar. E tem mais três aulas aqui, ó, ensinando a fazer modelos, né, de partidas, ó, partida direta com reversão, partida estrela triângulo, né, partida com chave compensadora. É muito interessante aqui no, esse aqui é o, acho que é o mundo da elétrica, se não me falha a memória. Então, pessoal, é muito interessante esses vídeos aí para você entender como que funciona, tá? Aqui na aba biblioteca, né? Como que funciona o cadicimo, tá? Eu já comecei a aula já mostrando para vocês, né? Mas vocês vão entender mais para frente como que ele funciona, né? Eu vou mostrando aqui pontualmente, tá? Então, né? Continuando aqui, ó, suas simbologias, né? Enumeração representativa através de diagrama, né? Conforme as exigências da norma, né? Das normas aí, né? A básica que a gente tem para circuito de baixa tensão, a 5410, né? E assim os cabos, né? Fusíveis, disjuntor, relé térmico, botoeira. Note bem esse nome aqui. Ele não fala interruptor, hora nenhuma. Ele fala de botoeira. Mas eu vou falar minha experiência. Primeira vez que eu vi uma botoeira ou um pulsador, tem esse outro nome, tá? Eu achava que era um interruptor, porque a ideia é você clicar na botoeira ou no pulsador e a máquina começar a funcionar. Daí não me entrava na cabeça, eu falava, mas isso é um interruptor, ele liga e desliga. Daí o professor, né, na época, aí o Tauler, ele pegou e falou: Não, Paulo, isso daqui, ele aparentemente funciona como um interruptor. Só que o interruptor, ele tem um contato tipo faca, né? Aí ele me explicou que era tipo faca. É igual o interruptor. Tipo faca tem a lâmina, né? E tem o contato elétrico. Só que a gente não enxerga a lâmina porque ela está escondido dentro da tecla do interruptor, tá? Vamos desenhar aqui. A gente tem a tecla do interruptor, ó. Geralmente ela tem modelos que aquela mais clássica. Ela é uma ondulação, né? Se a gente aperta aqui para cima aqui, por exemplo, a gente liga ele. Se a gente aperta para baixo, a gente desliga. Por quê? Porque tem aqui, ó, vou colocar em vermelho, tem a lâmina, que é o contato elétrico, ela fica bem aqui, tá? E tem a faca que ela fica colada, tá? A lâmina não, a bainha. Aqui é a bainha, né? Bainha. E aqui tem a lâmina, tá? Então, isso tudo aqui é uma chave, né? É uma chave tipo faca.
Por que que ela é tipo faca? Ela tem a bainha, né? Na faca, né? Ou um facão, por exemplo, até uma espada. Você tem a bainha para você guardar, já que ela tem uma lâmina, né? Que corta. Nesse caso, a lâmina, né? É o condutor terra que desce, ou terra não, a fase, né? Que desce aqui. E aqui você, daqui da bainha, você sobe para o retorno, né? O retorno nada mais é do que a fase que pode ser seccionada. Aí lembra, quando você aperta aqui, ó, para essa posição aqui, ela se move, aí a bainha, ó, a faca, ela toca na bainha aqui, ó. Ela tem essa ondulação aqui, ó. Na hora que a faca, a lâmina, né, toca na bainha, eu ligo o interruptor. E ele só vai desligar se eu apertar nessa parte de baixo aqui, ó. Ele é como se fosse uma gangorra, né? Então, na hora que você aperta aqui na gangorra, ele fecha e a lâmina da chave tipo faca, a lâmina e a bainha aqui, que é a outra parte metálica, ela fecha. Na hora que você aperta no interruptor, aquele clássico que parece uma gangorra, né? Aperta aqui, ele abre. Então, o interruptor é uma chave tipo faca, só que ela está escondida ali dentro do interruptor e você não enxerga esses contatos mecânicos, né? A parte elétrica ali, na parte mecânica e elétrica. E já a botoeira, ela é diferente. Ela tem uma parte metálica aqui e tem é bem semelhante aqui, ó. Tem umas que ela tem um contato metálico aqui, ó. Aí tem um isolante e tem uma mola aqui, ó. E aí você vai ligar, essa mola vai ser pressionada aqui, né? E aqui está isolado, viu? Uma mola a gente sabe que é metálica, mas aqui está isolado. E aí só vai ter o contato elétrico com essa parte do meio aqui, ó. Tanto, vamos dizer assim, da bainha com o que seria a faca, né? Só que ela tem um retorno por mola. Na hora, aí, na verdade, são quatro contatos. Tem um contato com retorno por mola, né, aberto, e tem um contato fechado, que eles chamam de normal fechado, né, com retorno por mola. Aí, dependendo, se você for usar para desligar um equipamento, a botoeira ou pulsador, você vai ligar nos dois bornes, que é o normalmente fechado. Agora, se você vai utilizar para ligar o equipamento, você vai ligar nos outros dois bornes, que são chamados de normal aberto, tá? Tem que fazer todo. Existe todo. Pera aí, professor. Pela lógica, se tem um retorno por mola, quer dizer que quando eu ligo algo, a mola faz o quê? Ela tem força elástica, né? A constante lá de Hooke, né? Tem a força elástica, ela volta. Isso mesmo, é esse o raciocínio. Só que aí você vai fazer uma ligação, que ele é um jump, na verdade, né? Ele é um bypass, que é chamado de selo, tá? Entenderam mais ou menos a ideia aí? Vamos voltar lá para o questionário, para o exercício. Foi até bom, às vezes eu esqueço de explicar para vocês sobre essa parte aqui, né, de contatos aqui. Foi até bom que a gente aproveitou. Então, esse aqui é um formulário, vocês já estão, já, como se diz, cansado de saber como é que funciona. Você vai marcar aqui, né, a alternativa e automaticamente vai gerar a sua nota. Só que quando você finalizar, você tem que clicar lá finalizado, porque senão vai aparecer como que você ainda não terminou, tá bom? Daí uma máquina elétrica, só para vocês entenderem, tá, pessoal? Uma máquina elétrica aqui, ó, deixa eu voltar à simulação aqui. Ela, o motor, basicamente, ele tem uma bobina, tá? Vou representar por esse desenho aqui, ó. Maioria esmagadora dos livros que é eletrotécnica e engenharia tem esse desenho. Isso aqui representa uma volta
de uma bobina. O que que é uma bobina? É um indutor. Lembra lá em eletricidade básica, né? Eu até comentei, a gente não fez nem exercício, né? Nós temos os resistores, nós temos os indutores, que é a letra L, né? E nós temos os capacitores. Uma máquina elétrica, ela é uma máquina indutiva, tá? Quando eu falo máquina elétrica, nós temos as máquinas elétricas rotativas, que são os geradores de energia, né? Que pega energia mecânica e converte em energia elétrica, e nós temos as máquinas elétricas em modo motor, que pega energia elétrica e faz o contrário, né? Ele pega energia elétrica e gera energia mecânica para impulsionar a nossa indústria, né? A indústria 4.0, né? Os braços robóticos aí, eles têm motor de passo, tem o driver, né? O drive, ele faz aquela angulação precisa, né? Por exemplo, você tem um braço de um robô aqui, aí tem um motor de passo em cada junta, né? Então ele vai fazer um ângulo aqui, ó, vai só movimentar ele para cima aqui, o outro vai girar aqui, pegar né, uma máquina aqui, pegar algo aqui, uma carenagem de um carro, girar. Então dá para você programar no próprio CLP, né? E aí ele também é uma máquina elétrica, só que em modo motor, e ele ainda é uma máquina elétrica mais específica, igual a gente viu lembra quando a gente fez o workshop? Tinha um professor que ele deu uma palestra, né? Falando sobre motores de passo, falando sobre o drive, o que que o drive faz, né? O drive nada mais faz do que girar em uma angulação específica, por quê? Porque ele não é um motor para ficar girando, ele é um motor para fazer o giro e movimentar juntas ali, igual aqueles robôs lá da Boston Dynamics, né? Que parece humano, tem um que parece um cachorro, né? Então você usa bastante o motor de paz. Então, basicamente, ela é uma máquina indutiva. O indutor nada mais é que um enrolamento. Ele pode ser um enrolamento circular aqui, ó, uma circunferência, uma volta, duas circunferências, duas voltas, três voltas, quatro, e assim sucessivamente, até ele ter N voltas aqui. Então, cada volta é chamado de espira. O conjunto completo com N, ou seja, uma quantidade aí que eu não sei, né? Por isso que eu falei N, pode ser 200, pode ser 3.000, né? Uma bobina de Tesla, por exemplo, tem 3.000 voltas, só para vocês terem ideia. N espiras, né? Igual a bobina. Que ela tem, né? A unidade medida em R, né? A indutância, né? Por que que uma bobina é tão especial, professor? Lembra lá em eletricidade? Ué, porque, vamos ser sinceros, a bobina nada mais é que um pedaço de fio todo enrolado, né? É semelhante a esse metal aqui desse caderno aqui, ó, né? E ele ainda está separado. Tem bobina que esse enrolamento ele tá um junto com o outro. Professor, eu lembro que o senhor falou em eletricidade que se tiver contato elétrico, essa bobina ela está em curto, ela não presta para o que ela se propõe fazer. Isso mesmo, ó. Está mostrando que você tá estudando. Então, uma bobina, ela não pode, ela pode até ter contato mecânico, só que ela não tem contato elétrico. Aí como isso é possível, Mister M, né? Ah, isso é possível você ir enrolando uma bobina com um fio que tem uma proteção plástica, igual a gente usa para circuitos elétricos aí. Ou então um fio que tem uma fina película de esmalte, que é o que todo motor elétrico, né, máquina elétrica em modo motor tem. A gente olha, vê aquele brilhando, né? Aquele brilho é do esmalte, né? Então a gente acha que é um fio nu, só que aquele fio ele está esmaltado, ou seja, ele não tem contato elétrico com a outra volta da bobina, né? Com uma espira com a outra. Por isso que ele funciona como indutor, porque ele armazena, lembra a questão lá de eletricidade, energia magnética. Oh, oh, meu Deus do céu. Queria ter um filho assim.
energia magnética, tá? Ele armazena essa energia e vai gerar o quê? Densidade, lembra lá? Densidade de campo magnético. Peraí, então uma bobina é um fio enrolado, só que uma volta não encosta, pode até encostar, né? Mas ela não tem contato elétrico. Ou seja, a corrente elétrica, ela vai ficar dando volta aqui. Lembra lá da regra da mão direita, né? Você tem a corrente elétrica indo para um lado, né? Dentro de um fio aqui, né? A corrente elétrica, ela vai para um lado, que é o dedão, né? Em volta dessa corrente tem uma densidade de campo magnético, que é o beta aqui, né? E você vai ter, né, a formação de uma força mecânica. Se ela tiver para essa posição, ó, da palma da sua mão vai sair um vetor força. Um vetor força, isso mesmo. Professor, da onde que brota essa força, professor? É uma força fantasmagórica, alienígena? Não. Essa força ela brota de cada elétron. Lembra que o elétron, ele não vai pular de um átomo de cobre para o outro átomo de cobre. Esse salto quântico, esse salto de um elétron de um átomo para outro, na hora que ele sai, ele se liberta, né, da ligação da nuvem eletrônica e libera o campo magnético. Por isso que em volta do fio você tem campo magnético. Isso é a base para um motor. Espera aí, professor, então quer dizer que a corrente elétrica ela vai navegar aqui, ó. Então, ó, hora ela vem aqui de um lado, ó, hora ela vai estar para o outro. E você não pode esquecer que esse motor ele está preso por uma base. Vou até mudar a cor aqui, ó, pôr um azul aqui, ó. Ele está preso aqui, ó. Faz de conta que é reto, viu? Isso aqui é o eixo. Isso aqui é o eixo. Ele está preso aqui. Espera aí, professor, o senhor disse que tem um campo magnético. Se ele vai para o outro lado aqui, vai haver a formação de um vetor força para baixo. Quando ele estiver aqui, quando ele estiver nesse lado, vai haver uma formação de um vetor força para cima. Espera aí, aqui eu tenho, né? Deixa eu apagar aqui que eu ia fazer o desenho errado. Então quer dizer, professor, que eu tenho desse lado um vetor força para cima, né? Subindo, e do outro lado eu tenho um vetor força descendo. E ele está preso sobre esse eixo. O que, que vai acontecer? Ele preso nesse eixo, de um lado, ele força para baixo, do outro lado, ele força para cima. O que, que vai acontecer? Uai, ele vai começar a girar. Imagina você em 1600 e Guaraná de rolha, lá antigamente, lá junto com Tesla, sei lá, o Tesla é mais novo que isso, mas imagina, né? Você em 1900 e Guaraná de rolha faz esse experimento e do nada começa a girar. Aí você fala: Meu Deus do céu, Padre Inciso, tá amarrado em nome de Jesus. Esse trem tá girando sozinho. Isso aconteceu com Nikola Tesla. Então ele viu que esse arame aí, né, com essa geometria particular, ele colocou ele na forma quadrada, colocou na forma circular, né? Dependendo da geometria, ele favorece o movimento mecânico. Então, ele sabia que tinha uma força que, né, na época ela vem do fio. Isso mesmo, ela vem do fio. Espera aí, então, quanto mais espiras eu tiver, você concorda comigo que ele vai ter mais força girando para um lado, mais força girando para o outro. Então ele vai ter o quê? Mais torque. Então esse é o princípio do motor elétrico. Só que aí depois eles descobriram que quanto maior o número de espiras é o número de volta, eles descobriram uma coisa interessante. Eles descobriram que vai haver um acúmulo
corrente elétrica e por um motor. Imagina um motor de 60 CV. Só para vocês terem uma ideia, ó, um CV, né, um cavalo vapor, dá aproximadamente 736 watts de potência. Então, né, se um dá 736, imagina 60. Vamos fazer essa conta? 60 CV, né? Vezes o, né, para cada CV, cada cavalo vapor, eu tenho 736. Se fosse HP, era 746. Então, 736 watts. Isso vai dar aproximadamente um motor de 44.160 watts, né? Ou volt ampere, se a gente lembra lá em eletricidade, você está vendo tudo que você estudou em eletricidade foi usado contra você, não no tribunal, mas foi usado contra você nessa disciplina. Por quê? Porque se você não entendeu eletricidade, você também não vai entender o que eu vou estar falando aqui. Mas eu sei que você entendeu. Eu sei que você entendeu o que é uma bobina, né? Lembra lá a reatância, tinha a reatância indutiva, a reatância capacitiva. Então, na indústria, toda máquina elétrica, né, ela vai girar, né, uma máquina rotativa, né? Temos máquinas elétricas que não giram. Adivinha quais que são, né? Vou fazer igual o Gugu, dole uma, dole duas, dole três. Transformador. Acertou. Eu sabia, né? Só podia ser meu aluno. Você acertou. Transformador. Ele é uma máquina estacionária. Eu sei, professor, porque ele é bom de volante, ele estaciona, né? Não, não, não. Me ajuda a te ajudar, né? Ele é uma máquina estacionária. Ele fica parado, ele fica estacionário. Professor, mas o satélite, não tem um tal de satélite estacionário? O do Elon Musk, ele não fica lá girando? Tem. Só que ele está em órbita. Órbita, para você que não sabe, é uma queda infinita, uma queda que você nunca cai. Tem um ponto que é chamado de ponto Lagrange, em homenagem ao matemático, é um ponto que você está ali em volta do globo terrestre, em volta de qualquer, né, de planeta ou de qualquer lua, né? Tem um ponto em que se você ficar nesse ponto, você não cai, mas também você não é atirado para o vácuo do espaço. Você fica ali estacionário, você fica parado. Você nem cai, mas você também não é jogado para fora. Tangente ao movimento, né? Vamos ser mais específico aqui, né? Beleza, professor. Então quer dizer que a máquina estacionária, né, é o transformador. E o transformador, adivinha o que ele tem? Dole uma, dole duas, dole três, né? Ele tem o quê? Bobina, ele tem espira, ele tem conversão, né? O nome técnico do transformador, ele é um transdutor. O que um transdutor faz? Ele pega energia elétrica, converte energia magnética, né, através do enrolamento do transformador, e lá no secundário, né, no primário você tem uma quantidade de voltas. Estou chutando aqui, viu? Sei lá, você tem 900 voltas no primário e tipo 300 voltas no secundário. Então, vai haver uma conversão, né, uma transdução de energia elétrica num potencial para energia magnética, por isso que ele não entra em curto, né? Porque a energia elétrica entraria em curto, né? Aí ele transforma em energia magnética, essa energia magnética ela vai fluir na carcaça ali do transformador, na parte interna, né? Ela é direcionada e depois ela passa pela bobina do secundário, gerando uma tensão menor. É assim que ela faz a transformação. Então, ele é uma máquina estacionária, né? Uma máquina que fica parada, e essa máquina ela faz a conversão de energia de um potencial maior para um potencial menor. Já a máquina rotativa, o gerador, ele pega energia mecânica e gera energia elétrica. Já o motor, ele pega a energia elétrica e gera energia mecânica, ou seja, ele faz o contrário, né? Então, né, o pessoal descobriu que essa máquina aí, ela pode girar sozinha. Só que dependendo da potência, né? Por exemplo,
essa máquina aqui que eu simulei, né? Ó, 60 CV, né? Para cada 60 CV eu tenho 736 watts. Então esse motor ele tem 44.160. É uma potência muito alta, é uma potência aí da casa, quer ver, ó? Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar a norma aí da Equatorial, ó, a 01 que a gente utiliza muito, utiliza bastante aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai utilizar depois essa tabela aqui, tá? A gente lá nas primeiras tabelas, a tabela 1, né, que é Equatorial Goiás aqui, ó, 220 monofásico, né, 380 tensão de linha aí, né? Ó, 44 mil, deixa eu ligar aqui que ela apagou aqui. Ó, 44.160, ele é um cliente, né, é a potência equivalente a um cliente categoria, ó, T, lembra lá em projeto predial, ó, a primeira categoria a gente chama M de monofásico, né? M1, M2, M3, quanto maior o número, né, o índice, maior a potência, né? A gente aprendeu isso lá. Aqui, ó, quando é trifásico é T de trifásico, ó, 1, T2, T3, não é a rua não, viu? Não vai vacilar não. T4. O que é a T4? É uma rua daqui de Goiânia. Não, T4 é trifásico. O 4 é uma potência na casa de 41 mil watts a 51 ou a 50 watts. Quilowatts, desculpa. Nossa, uai, então um motor de 60 CV, ele é equivalente a um cliente categoria T4, ou seja, um cliente com a potência relativamente alta. Um motor só, imagina, um motor de uma indústria aí. Por exemplo, um ar-condicionado aí de 60 CV, eu já vi vários aí, né? Tem de 60 CV com um fan coiler gigantesco lá, com a unidade condensadora, né? Tem a parte ali do ar que fica dentro ali, né? Do local, né? E tem a parte da condensadora que geralmente fica do lado de fora, porque a condensador, lembra? É o processo de entropia, né? Você faz o contrário do que acontece na calorimetria, né? O calor, naturalmente, ele vai, né, do ambiente mais quente para o mais frio, né? Ou seja, o calor ele vai esfriando, né? O calor de qualquer corpo, né, de qualquer processo. Aí, com uma máquina de refrigeração, você faz, né, o processo ao contrário, através do compressor, através dos gases lá, o princípio lá. Eu ia falar de TV não, TV não é outra coisa. Eu esqueci, é Clapeyron, se eu não me engano, acho que o princípio de Clapeyron você pode controlar a pressão, a temperatura e o volume do gás que fica dentro ali do refrigerador ou lá do, né, no caso do ar-condicionado, você controlando a pressão, por exemplo, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Se você aumenta a pressão, deixa eu ver, PVT, pressão e temperatura são diretamente proporcionais, tá? E também o volume. Se aumenta a pressão ali, a temperatura ela pode ter um incremento na temperatura, ou seja, um aumento. Você diminui a pressão, você pode diminuir a temperatura. Aí esse processo de entropia, que o pessoal chama, né, com o processo inverso, o refrigerador vai fazer, aí ele sequestra o calor que está no ambiente e joga para a serpentina dele, para a condensadora, que fica do lado de fora, que é o lugar que está quente, né? Porque naturalmente, né, o ambiente que está mais frio, ele vai aquecer. Então, para fazer isso, essa máquina, né, ela gera isso. Imagina, uma máquina sozinha, né, tem essa potência alta. Então, o preço de você ter uma potência, tá até parecendo nome de novela, né? O preço do amor, né? O preço de ter uma potência alta é a corrente de partida. Por quê? Lembra? Quanto mais corrente, mais voltas eu vou ter, maior vai ser essa bobina, né? E vai chegar um ponto. Imagina o eixo de um motor de 60 CV. Só imagina, tá?
Não, professor, não consigo imaginar, não. Tá aqui, vamos lá. Temos imagens. Temos imagens aí, ó. Ó, motor 60 CV. Vamos pegar as imagens aqui do Google. O tamanho desse monstro aqui, ó. Imagina o quão pesado é o rotor desse motor aqui. Imagina. Vai ter muita corrente elétrica aqui e essa corrente, ela vai tentar distorcer os primeiros motores, pessoal, só para você ter uma ideia. Na hora, porque no início eles não sabiam desse efeito, né? Aí eles foram aumentando a quantidade de bobinas, o eixo foi ficando mais pesado, né? Então essa corrente elétrica, ela vai chegar no nível, ela vai sobreaquecer e vai chegar na casa de 8 vezes a nominal. Vamos aproveitar que a gente calculou a potência, né, o equivalente em watts desse daqui, né, desse motor. Lembra, né, que potência é igual a tensão multiplicado pela corrente. E a gente sabe que para a gente dimensionar a corrente, a gente vai pegar a potência do equipamento e dividir pela tensão, né? Ou seja, a tensão, a corrente, né, vai ser a potência dividido pela tensão. A potência a gente tem o do motor de 60 CV, né? Uma máquina de 60 CV, né? Tem a potência de 44.160 watts, tá? Então, 44.160 watts dividido, aqui é importante, ó, não vai errar, viu? Porque senão eu vou negar até a morte que você é meu aluno, viu? Pelo amor de Deus. Eu falei isso demais aqui. Atenção nossa, volta lá, ó. Vamos lá. Vamos aproveitar aqui, ó. Lembra? Aqui é o monofásico, ó. Aqui o 380 é o tri-tri. Ó, quem falou trifásico errou, errou. Não é trifásica, é tensão de linha, é tensão bifásica. Então, em vez de você dividir por 380, presta atenção. Aqui, Goiás, monofásica é 220, bifásico, tensão de linha 380, né? Como é que eu cheguei nesse valor? Lembra? 220 vezes raiz de 3 dá 380. 380 vezes raiz de 3 vai dar a tensão trifásica, lembra? A gente começa da monofásica, multiplica por raiz de 3, vai dar a trifásica. Ó, não me racha a cara de vergonha não, viu? Ó, 220 vezes raiz quadrada de 3, olha, ó, praticamente 380. Aí você vai pegar aqui, vamos colocar 380 aqui, ó, 380 vezes raiz quadrada, ó, a gente tinha a monofásica vezes a raiz quadrada de 3 deu a bifásica, tá? Ou tensão de linha, né, entre duas fases. Agora a gente pega a tensão bifásica, multiplica novamente por raiz quadrada de 3 e vamos ter a tensão trifásica. Aqui é porque eu coloquei, se eu tivesse colocado esse valor aqui, ó, se eu aproveitar ele, ó, dou um eco aqui, né? Vezes raiz quadrada de 3, 660, viu? Então, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus, não me divide por 380 não, viu? Senão eu vou falar, não, esse cara não foi meu aluno. Vai dar quanto? Vamos fazer a conta aqui, ó. Vai, professor, você não é o bonzão? Você não sabe tudo? Não, não sei tudo não, viu? Inclusive, eu não sou calculadora, né? A calculadora está aqui para isso, para ajudar a gente. Primeira coisa, quando você chega no curso, né, de eletrotécnica e principalmente no curso de engenharia, o pessoal já manda você comprar uma calculadora dessa. Manda você comprar primeiro essa aqui, ó, a Cássio, né? Essa aqui tá vindo na Cal, mas ela é a mesma coisa da Cássio. A primeira que manda você comprar é essa. A segunda, quando o trem começa a ficar pesadão, é essa daqui. Igual, ó, vamos dar o Enter.
66, né? Então deu uma corrente nominal de 66 amperes, aproximadamente. 6,9 amperes. Espera aí, professor. Então quer dizer que essa corrente aqui não vai ser o suficiente para esse motor começar a girar? Não. Porque ele tem um eixo muito pesado. Imagina um motor com a potência maior ainda do que esse de 60 CV. Imagina. E aí, as bibliografias falam que a corrente de partida, né? A corrente de partida é igual a 6 vezes a corrente nominal. Para, né? Ó, o João Kleber aí, ó. Para. Pera aí, professor. Corrente de partida, só acaba de dizer que a corrente de partida é 6 vezes a nominal, é 6 vezes 66,9 amperes. Isso mesmo. Vai dar quanto aqui, ó? Corrente de partida desse motor de 60 CV. Vamos lá, vamos nos benzer aqui, vamos calcular, ó. Vezes quanto? 6 vezes não, foi mal. 6 vezes é algum, é 8 vezes, foi mal. É 8. Professor, eu já achava que estava ruim, agora parece que piorou, né? Isso mesmo. É 8 vezes a nominal. Tem bibliografias que eu achei uma única, um livro bem antigo, de máquinas elétricas, que falava que chegava até 10 vezes, tá? Mas um consenso, né? Hoje em dia a gente tem o Google aqui, né? Tem um GPT, o consenso é de 8 vezes, tá? Peraí. 8 vezes, professor, o que é pior pode ficar pior ainda. Isso mesmo. Ó. Vezes 8. Não, tá amarrado em nome de Jesus. Professor, esse motor não vai aguentar, não. Isso mesmo, você entendeu certinho. 535,27 amperes. Professor do céu, essa corrente vai lá para as alturas. O que que você acha que um motor que normalmente roda a 66, lembra daquela regra, né? 66,9, vamos pegar aqui, ó. Lembra da regra lá da NBR 5410? 66, vou pegar o número completo aqui, ó. Lembra que a gente somava mais 5 amperes, tá? E a gente dimensionava quem? O disjuntor. Deu 71,9. Então, teoricamente, nós escolheríamos um disjuntor de 72 amperes. Espera aí, professor, mas o senhor falou que na partida, na hora que liga, ele dá esse pico de 535. Espera aí, esse disjuntor não vai cair? Não vai, não. Ele não vai cair, não. Ele vai despencar. Inclusive, essa queda, né, essa queda do disjuntor, ela pode se propagar não só para o disjuntor motor, né? A gente usa um disjuntor especial, depois eu falo mais dele. A gente utiliza um disjuntor chamado disjuntor motor. Pode ser que essa corrente, né, ela passe o disjuntor motor, como ele anda praticamente na velocidade da luz, né, a corrente elétrica, né? Então, ele vai para onde? Ele vai para o sistema elétrico de potência, ou seja, pode ser que ele derrube o disjuntor do seu motor, pode ser que ele derrube o geral da indústria, da sua empresa, pode ser que ele derrube também a chave fusível que fica lá no poste, né? Mais especificamente, se é uma indústria, lembra que ele tem uma. Eu até comentei isso vagamente com vocês, lá em projeto industrial vocês vão saber. Para projeto industrial, geralmente você tem um transformador próprio ou vários transformadores na forma de subestação de energia. Então, quer dizer, professor, que ele pode derrubar a subestação da minha indústria e ele pode derrubar a chave fusível do transformador que fica lá na rua, dando energia para o bairro, né, aonde essa indústria está instalada, lá no polo industrial, por exemplo. Isso mesmo. Eita, professor. Mas como que evita isso?
Aí, agora, você entendeu agora? Toda essa matéria aqui de instalação industrial são técnicas para a gente evitar, porque essa corrente ela não vai ocorrer infinitamente, né, indefinidamente enquanto a máquina está ligada. Existe um período que é chamado de transitório, tá? A corrente, na verdade, ó, você tem aqui o gráfico, né? O eixo dos tempos e aqui o eixo, ou se for corrente, é a corrente, se for a tensão, é a tensão. Então vamos colocar a tensão numa cor lá, amarelinha aqui, ó. Lembra que o valor da tensão alternada ele é uma senoidal, tá? O valor da tensão. O valor da corrente, ele também é uma senoidal. A gente fala pouco, né, de corrente, né? E aí, vou pegar o verde aqui, ó. O verde é a senoidal da corrente. O normal, ela aparecer assim, ó. Por exemplo, um chuveiro, para uma máquina que não é uma máquina rotativa, ela apareceria assim. Sempre o valor da corrente é menor que o valor da tensão. Então, a senoidal da corrente em relação à senoidal da tensão é uma senoide menor, tá? Beleza. O normal seria assim, mas já que ela é uma máquina elétrica, o que que vai acontecer? Vai acontecer uma chamada distorção bem nesse período aqui, ó. Esse período de tempo é chamado de transitório. Esse transitório é um período muito rápido, é segundos, tá? 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, tá? Mas é o suficiente para a proteção do disjuntor, a proteção, o elo fusível lá da chave fusível, entender que isso daqui é um curto-circuito ou uma sobrecarga, né? Tá vendo que um hélice motor, ele vai dar, por exemplo, aqui na JC Distribuição aqui de Aparecida, né? Na unidade, o geral, o disjuntor de caixa moldada lá é de 800. Então, é quase que, né? É quase que a corrente da fábrica inteira, né? Então, o que que vai acontecer? Ele vai desarmar, né? Ele pode desarmar ali o motor. Se for o de 800, ele não vai desarmar tudo, né? Mas isso vai dar um problemão. Dependendo do processo produtivo, se você para ele no meio da produção, isso dá um problema. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer uma elevação. Se o normal aqui, ó, o normal é ser 66,9, né? O normal 66,9 amperes. Agora, o I de pico é na casa de 535 amperes. Tá vendo? Então, nesse período de transitório, ele vai, né? 5 segundos ali, mais ou menos, né? 4 segundos, dependendo aí. Ele vai elevar para 535. Então, a estratégia é o quê? É nesse período eu arrumar um jeito de diminuir essa corrente. Vamos falar isso na próxima aula, tá? Eu, como eu atrasei um pouco, eu estendi mais um pouco a gravação da aula de hoje. Vocês viram que o assunto é tão interessante que não deu tempo nem da gente falar a primeira, a, a primeira, discorrer aqui sobre o primeiro item dos 18 itens aqui da atividade. Então, vamos encarar essa aula aqui como uma introdução. Aí na próxima aula, a gente já entra aqui na simulação, ó. Vou mostrar a simulação para vocês, ó. Aqui é o circuito, ó. Quando você clica aqui, você tem os parâmetros. Agora, ó, se você vem aqui, ó, nesse play aqui, é a simulação, ó. Você clica aqui, viu que mudou a cor? Tá mostrando que o sistema está simulando.
Então você vai ligar o disjuntor do geral aqui do circuito de potência, o disjuntor do circuito de comando. E você vai ligar esse motor aqui, ó. Você liga por essa botoeira aqui, que tem o final 3 e 4. Ele está ligado no normalmente aberto, ou normally open, né? NO. Você liga aqui, ó. Ah, é mesmo. Ó, professor, o senhor te falou que ele tem um retorno por mola, né? Aí realmente, ó, o senhor está clicando aqui, ó, ele liga e depois ele desliga. Mas como o senhor colocou um bypass, ó, você prestou atenção, né? O selo é esse bypass que a gente faz aqui, ó. Porque, ó, na hora que eu tô apertando aqui a botoeira, né, o pulsador, você concorda que ele tá jogando energia para a bobina e o motor começou a girar. Na hora que eu tiro o dedo aqui da botoeira, você vê que a energia cortou, mas ele ainda está funcionando porque a gente liga nesse contato que é chamado contato auxiliar do contator, né? Agora você está entendendo por que que utiliza um contator. Ele tem uma armadura grande, né? Ele tem uma parte metálica grande, porque ele tem que suportar o quê? Uma corrente de partida igual esse de 60 CV de 535 amperes. Imagina aquele contatozinho metálico do interruptor, que é uma chapinha de metal e não é nem uma chapinha de cobre. Às vezes é uma chapinha de latão com um banho de galvanização de cobre. Você sabia disso? Né? A de melhor qualidade, ele tem um chamado banho de galvanização. O que que é um banho de galvanização? Em peças metálicas aí, por exemplo, você pode fazer esse banho, né? É um processo semelhante ao processo da pilha eletrolítica. A pilha eletrolítica, você pega dois metais, né? Coloca ali, tem a solução tampão, né? O pessoal da química tem maior propriedade do que eu, né? Coloca aquela solução tampão e você tem a formação de uma corrente elétrica entre as duas chapas metálicas. E lembra que uma chapa metálica, ela vai se corroer e a outra vai ter a deposição de elétrons, né? Isso é uma das provas que o elétron que é o portador de energia elétrica, ele que é o portador de carga. Porque quando, né, uma bateria, uma pilha, ela descarrega, é porque a outra parte ficou decompondo e a outra tem deposição de elétrons. Ela aqui decompõe, o próprio nome já diz, ela está se separando, ela está se dissolvendo, porque o elétron que ancora um átomo de cobre ou um átomo do metal que você está fazendo a pilha com o outro, ele sai para gerar corrente elétrica e aí o átomo de cobre, o átomo do metal, ele fica solto naquela solução salina, né? Que é uma solução iônica, né? Então, o banho de galvanização nada mais é do que você faz um processo ali de pilha e aí a parte, o cobre, né? O cobre ele vai começar a se depor, né? Depositar, né? O cobre, a barra de cobre original, ela se decompõe e ele vai começar a se depositar na outra chapa metálica ou no outro metal, né? Nós temos as barras de aço que são acobreadas, né? As barras de aterramento, né? Aquelas de, chamo de 19 microns, né? 19 microns é a camada, seria a pintura de galvanização que fica em volta daquela barra. Você jura falando que ela é de cobre, mas na verdade ela é de aço com banho de galvanização. Do mesmo jeito, é um contato metálico, é uma chapa bem fininha. Imagina uma chapa fininha, você chuchando 535 amperes, mesmo que por um segundo, dois, três, quatro, cinco, dependendo aí do transitório, né, do tamanho do, né, da duração de tempo do transitório, imagina isso. Vai derreter, literalmente. Ele vai encandecer, vai virar uma lâmpada incandescente. Aí ele vai derreter o metal, por isso você não vai conseguir dar partida em motor nenhum com interruptor simples. Por isso que você tem que utilizar armaduras robustas. Quando eu falo armadura, é barramento metálico, né, robusto, com muito metal, né? Tô dando uma de, né, metal, né? Barramento metálico ali, né? É, ele vai suportar toda aquela carga, né? Corrente elétrica.
Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou parando aqui nosso compartilhamento aqui. A gente, né, você é aquela história, né? Eu tô aqui para te ajudar, né? Mas no final das contas, você e Deus aí, né? Que, que vão, que vai assistir na aula, você vai entendendo cada vez mais. Você tira dúvidas, aproveita quando você está aqui na aula para tirar dúvidas, né? Quando você pode aparecer, ou você manda no AVA, né? Se eu não responder rápido, você pede ajuda aí a Nádila aí, né? Então, aqui somos uma equipe, tá, pessoal? E agradeço a vocês aí, né, por estar continuando no curso. Você, na verdade, você está investindo em você mesmo, tá? Quando você faz um curso, você aprende uma profissão, você investe. Se você investir em você mesmo, você vai conseguir, né, gerar frutos aí, dividendos aí, né, para as futuras gerações aí, seus sucessores aí, né? Você vai conseguir dar uma condição melhor, não só a você, mas a sua família, né? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá? Parar aqui a gravação. O máximo até amanhã vai estar disponível para vocês.